Aquilo que o Supremo Tribunal Federal fez ontem é uma vergonha. A portas fechadas, na República, diálogo, discutindo matéria jurisdicional, matéria referente ao tribunal, que exigiria deliberação pública, uma solução exótica. E, obviamente, solução exótica, forma exótica. Diálogo entre os ministros fechado. O que é isso? Um partido político? Uma solução política que tomaram? Se reúnem a portas fechadas os correligionários do partido do Supremo Tribunal Federal, PSTF, para deliberar sobre uma questão republicana dessa importância, como a suspeição de um ministro do Supremo Tribunal Federal? O que fizeram ontem compõe a Operação Abafa. A solução que tomaram, errada, excêntrica, porque fora do que dispõe o regramento, Operação Abafa. O que é isso? Vamos achar normal? Reunião a portas fechadas entre os ministros para deliberar sobre suspeição de um deles? O que é isso? Achamos normal isso? Operação Abafa. Solução puxadinho. Jurisdição, relatoria, princípio do juiz natural, não é ou não deveria ser um bem à disposição do juiz ou da instituição. Ah, não estou afim, não quero mais, não sou mais. Ia ser para o bem do tribunal. Para o bem do tribunal, não quero mais ser relator. Que palhaçada é essa? Que esculhambação é essa? É esculhambação da ideia de jurisdição? E tudo isso tratado assim, a portas fechadas? E querem, porque estão no mundo do delírio, os ministros do Supremo, querem que nós achemos que, poxa, tomaram uma providência, afastado de Dias Toffoli. Quê? Reuniram-se os deputados, os senadores do partido do Supremo Tribunal Federal, o PSTF, se reuniram para deliberar sobre o afastamento do deputado Dias Toffoli da relatoria de um... Que é isso? Do Supremo Tribunal Federal. E o caso Master é incontrolável. Como tem... Agora todo mundo está dizendo, né? Controlável, é uma obviedade há muito tempo. Incontrolável, está todo mundo desesperado. Incontrolável é. Operação Abafa continua, essa forma grotesca que nós vimos ontem, a solução grotesca. Eu vou analisar aqui a manifestação do Supremo Tribunal Federal e nós vamos ver o desafio à lógica do juiz natural, as condições para declinar da relatoria. O que é isso? Não estou afim. Não estou afim. Para o bem da instituição. O que é isso? Então, ontem esse programa falou sobre o caso Master que se desdobrava em caso de Dias Toffoli. Em função da solução para acomodar, solução para tentar estancar a sangria, não conseguiram. A solução do Supremo Tribunal Federal faz com que o caso Dias Toffoli se torne caso Supremo Tribunal Federal também. Crise para o Supremo Tribunal Federal. Também não seria só Dias Toffoli, não é só Dias Toffoli a ter relações com a turma do Master. Então a solução puxadinha, a solução portas fechadas, também é uma solução de proteção. É o Supremo se trancando. E não criem grandes expectativas sobre a relatoria de André Mendonça. Ah, mas foi indicado por Jair Bolsonaro. Calma. Foi sorteado, claro. André Mendonça, é a sorte, é o sorteio. Não criem grandes expectativas sobre providências a serem tomadas por André Mendonça. Ele certamente, e ele não está sozinho, certamente se preocupa. Ele também tem empresa, família, certo? Também tem atividades empresariais. A lei permite. Certamente se preocupa com as gestões da Polícia Federal. Certamente se incomodam. André Mendonça, com certeza. E ele é próximo de Dias Toffoli, André Mendonça. Certamente se incomoda e acha que o que a Polícia Federal... E nós estamos atentos. O que a Polícia Federal fez foi, para produzir esse relatório entregue a Edson Fachin, o que a Polícia Federal fez não se trataria de uma compilação do material encontrado no celular de Daniel Vorcaro, mas já um tratamento, já uma investigação, cruzamento de dados. Com razão, não posso negar, o ministro Supremo se preocupa, atenção à Polícia Federal, se preocupa com o que seria a Polícia Federal investigando Dias Toffoli sem autorização do Supremo. Tem muitas camadas aí para a gente observar. Virou crise do Supremo Tribunal Federal, caso do Supremo Tribunal Federal, porque se fecharam, porque se trancaram e porque... Vem cá, a gente vai chegar nisso mais adiante. Você que está me vendo, me ouvindo. Se a Polícia Federal, extraindo conteúdos do celular de Daniel Vorcaro, encontrou conversas de Vorcaro com Dias Toffoli, conversas sobre pagamentos à empresa de Dias Toffoli, entre Vorcaro e seu cunhado e operador,
Fabiano Zettel, que era sócio de Dias Toffoli no hotel, mas que Dias Toffoli não conhecia. Vamos chegar lá também. Quais as chances? Eu já sei a resposta. Quais as chances de que no celular divulgado nesse também haja conversas, troca de mensagens, conteúdo sobre Alexandre de Moraes? Então a Polícia Federal vai preparar, está preparando um relatório também sobre relações de Alexandre de Moraes com o Banco Master? Achados interessantes? Fica bem entendido por que se trancaram ontem. Dessa forma corporativista. Vamos lá. Algumas perguntas básicas aqui. Porque não houve declaração de suspeição, certo? O Supremo fez uma manifestação ontem em defesa do ministro Dias Toffoli e disse que não há razão, não há elementos, nem para suspeição, nem para impedimento. Certo? Eu pergunto aqui. Você que trabalha com direito, operador do direito, se não há suspeição, se não há impedimento, se o cara fez tudo certo no ato processual, se eles estão dizendo que ele fez tudo certo, por que ele se afasta? Qual é o fundamento jurídico para o afastamento de Dias Toffoli? E ontem eu fiquei quebrando a minha cabeça, procurando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, referências ao artigo 21, que eles fazem na nota, referência ao artigo 21, inciso 3 do regimento do Supremo Tribunal Federal, é aquele que fala, chamado, né, por Dias Toffoli, condição de relator, é aquele que fala de questão de ordem. Quer dizer que o ministro... Isso faz parte do escopo do troço? O ministro Dias Toffoli chamou uma questão de ordem em tom genérico, como se a relatoria fosse uma propriedade dele, da qual ele abre mão, como se isso fosse possível, como se fosse um bem à disposição das suas vontades, chamou a questão de ordem, porque o inciso 3 do artigo 21 fala em bom andamento dos processos, e em função disso, genericamente falando em altos interesses institucionais, foi embora, abriu mão da relatoria para o bom andamento dos processos. Mas vem cá, se ele não é suspeito, se não há impedido, se tem competência, no final das contas, se é o juiz natural do caso, questionava-se isso desde o início, a forma como ele trouxe para si o processo. Mas se chegou até esse lugar, qual o prejuízo para o bom andamento do processo? São questões lógicas que se apresentam aqui. É questão de ordem bizarra, genérica, para abdicar, como se fizesse um favor à República, como se fosse um ato de generosidade, para o bem do processo, para o bem do andamento do processo. Se abdica, é porque a sua continuidade seria para mal do processo. E isso vai passando como natural. E os ministros do Supremo tratando esse troço como natural.